Dia 238, 1 Samuel, capítulo 18. Depois dessa conversa entre o rei Saul e Davi, Davi se encontrou com Jonatas, filho do rei, e criou-se um grande laço de amizade entre os dois. Jonatas amou com a si mesmo. Desde aquele dia, o rei Saul quis que Davi ficasse em Jerusalém e não deixou que ele voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança porque Jonatas o amava como a si mesmo. E para provar o que dizia, deu a Davi sua capa e sua túnica, além de sua espada, arco e cinturão. Davi era ajudante especial de Saul e tudo que ele realizava era feito com habilidade. Por isso, Saul colocou Davi como comandante de seus soldados. Isso agradou a todo o povo, inclusive aos servos de Saul. Quando o exército israelita voltou vitorioso para casa, depois que Davi matou o gigante Golias, as mulheres saíram de todas as cidades e ficaram à beira do caminho para celebrar a vitória e dar vivas ao rei. Cantavam e dançavam de alegria ao som de tamborins e outros instrumentos musicais. As mulheres dançando cantavam alternadamente. Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Saul não gostou nada do que as mulheres cantavam e ficava muito zangado. Que história é essa? Disse ele. Elas atribuíram a Davi dezenas de milhares e a mim somente milhares. Daqui a pouco vão declarar ao rei. Dessa ocasião em diante, o rei Saul começou a ter ciúmes de Davi. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus tomou conta de Saul e ele entrou em transe em sua casa. Davi procurou acalmar o rei tocando harpa, como costumava fazer nessas ocasiões. Porém, Saul tinha na mão a sua lança e de repente atirou contra Davi, dizendo: Encravarei Davi na parede com a lança. Mas Davi soltou para o lado e escapou. Isso aconteceu 2 vezes. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Finalmente, Saul o expulsou da sua presença e colocou como oficial de uma tropa de 1000 soldados, que Davi conduzia em suas batalhas. Davi continuava vitorioso em tudo o que fazia, porque o Senhor estava com ele. Quando o rei Saul viu isso, ficou ainda mais com medo que Davi. Porém, todo o povo de Israel e Judá o amava, porque Davi os conduzia nas suas batalhas. Certo dia, Saul disse a Davi: Estou pronto a lhe dar a minha filha mais velha, Merabe, por esposa. Mas primeiro você deve provar que é um soldado bravo, lutando nas batalhas do Senhor. Porque Saul pensava consigo mesmo: eu mandarei lutar contra os filisteus e deixarei que eles o matem em vez de eu mesmo matá-lo. Mas Davi respondeu a Saul: quem sou eu e quem é a minha família e o grupo de famílias do meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Mas quando chegou o tempo de Saul dar sua filha Merabe em casamento a Davi, ele a deu a Adriel, o Meolita. Nesse meio tempo, Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi, e Saul ficou contente quando soube.
Aqui está outra oportunidade de ver Davi morto pelos filisteus, disse Saul para si mesmo. Mas para Davi ele disse: Você ainda poderá ser meu genro, pois eu lhe darei a minha filha mais moça. Então Saul deu instruções aos seus oficiais para dizerem a Davi em tom muito confidencial: O rei gosta muito de você e todos os oficiais o amam. Aceite a proposta do rei e torne-se agora seu genro. Porém, Davi lhes respondeu: Como um homem pobre como eu, de uma família desconhecida, poderá casar-se com a filha de um rei? Quando os homens de Saul lhe contaram o que o Davi disse, Saul lhe respondeu: Digam a Davi que o único dote que eu quero é uma centena de filisteus mortos como vingança sobre os meus inimigos. Saul tinha em mente que Davi fosse morto em combate. Quando recebeu o recado, Davi ficou contente por aceitar a oferta de se casar com a filha do rei. Assim, antes que terminasse o prazo, ele e os seus homens saíram e mataram 200 filisteus e trouxeram a prova ao rei Saul para que se tornasse seu genro. Então Saul deu Mical por esposa a Davi. Quando o rei reconheceu o quanto Davi andava em comunhão com o Senhor e que sua filha Mical o amava, teve ainda maior medo dele. Cada dia que passava, mais Saul o odiava. Sempre que o exército filisteu atacava, Davi conseguia mais vitórias contra eles do que o restante dos oficiais de Saul. Assim, o nome de Davi ficou muito famoso por toda parte. Romanos, capítulo 16. Febe, uma estimada irmã, serva da igreja de Cencreia, irá visitá-lo em breve. Ela trabalhou arduamente naquela igreja. Recebam-no como irmã no Senhor, dando-lhe uma calorosa acolhida cristã. Ajudem-na de todos os modos que puderem, pois ela auxiliou a muitos em suas necessidades, inclusive a mim mesmo. Dei minhas saudações a Priscila e a Áquila. Eles foram meus colaboradores nos trabalhos de Cristo Jesus. De fato, eles arriscaram suas próprias vidas por mim, e eu não sou o único a ser-lhes agradecido. Todas as igrejas gentias também o são. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto. Ele foi o primeiro na Ásia a aceitar o evangelho de Cristo. Saúdam a Maria que tanto trabalhou por vocês. Saúdem a Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram comigo na prisão. Eles são respeitadores entre os apóstolos, tendo se tornado servos de Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem também Urbano, o nosso colaborador em Cristo, e ao amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, um homem aprovado por Cristo. Saúdem aqueles que trabalham na casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os irmãos no Senhor na casa de Narciso. Saudações a Trifena e Trifosa, obreiras fiéis do Senhor, e a estimada Pérside, que tanto tem trabalhado para o Senhor. Saúdem Rufo, aquele que o Senhor escolheu, e também a sua querida mãe, a qual tem sido verdadeira mãe para mim. Saúdem Ansicrito, Flegonte, Hermes,
Patrobas, Hermas e também os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, bem como Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas daqui enviam suas saudações a você. E agora tenho mais uma coisa a dizer-lhes antes de terminar esta carta. Conservem-se distante daqueles que causam divisões e estão perturbando a fé do povo, ensinando sobre Cristo coisas que são contrárias aos ensinos que vocês receberam. Esses mestres não trabalham para o nosso Senhor Jesus, mas tão somente desejam proveito para si próprio. São bons oradores e bajuladores, e gente ingênua tem sido enganada por eles muitas vezes. No entanto, todo mundo sabe que vocês continuam leais e verdadeiros. Isso, na verdade, me deixa muito contente. Eu quero que vocês permaneçam sempre muito seguros a respeito do que é correto e vivam livres de qualquer mal. O Deus de paz, dentro de pouco tempo, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Timóteo, meu companheiro de trabalho, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosipatro, meus parentes. Eu, Tércio, aquele que está redigindo esta carta, envio também minhas saudações no Senhor. Gaio pede que eu saúde por ele. Sou seu hóspede e a igreja que se reúne aqui tem sua casa. Erasto, administrador da cidade, envia-lhe saudações, e assim também Quarto, um irmão em Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Eu os entrego a Deus, aquele que é capaz de fazê-los fortes e firmes no Senhor, tal como o Evangelho, e tal como eu lhes tenho falado. Este é o plano divino de salvação, conservado em segredo desde o princípio dos tempos. Agora, porém, tal como os profetas pedissem e conforme Deus ordena, esta mensagem está sendo pregada em toda parte, para todo o povo, ao todo redor do mundo. Venha a crer em Cristo e lhe obedeça. A Deus, que é único sábio, seja glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Lamentações, capítulo 3. Eu vi o terrível sofrimento que o Senhor mandou pela vara da sua ira. Ele me fez andar na mais completa escuridão. Eu não poderia ver a luz. É verdade, ele voltou a sua mão contra mim. De dia e de noite a sua mão pesava sobre mim. Ele me fez ficar velho por fora e por dentro. Quebrou os meus ossos. Ele declarou guerra contra mim. Cercou a minha vida de dor e sofrimento. Ele me obrigou a morar em lugares escuros, como os que há muito morreram. Ele me cercou com paredes altas e estou preso. Não posso escapar. Além disso, ele colocou pesadas correntes nos meus pés. Mesmo quando grito e clamo por socorro, ele não quer ouvir a minha oração. Ele colocou grandes pedras no meu caminho para não me deixar passar. A minha estrada ficou cheia de desvios. Ele se escondeu como urso, como leão, para me atacar de surpresa. Ele me agarrou,
me arrastou para fora do caminho e me despedaçou. Lá fiquei sozinho e abandonado. O Senhor preparou o seu arco, disparou as suas flechas contra mim. As flechas das suas aljavas se cravaram no meu coração. Todo o meu povo ri às minhas custas. Chegaram a fazer músicas, zombando de mim sem parar. Ele me encheu de amargura e saciou-me de fel. Minha comida foi pó e pedra. Quebrei os meus dentes. Ele me cobriu de cinzas e pó. A paz e a tranquilidade sumiram da minha vida. Já não sei o que é alegria. A minha força se foi, bem como a esperança que eu tinha no Senhor. Ó Deus, lembre-se do meu sofrimento, da dor e da amargura. Eu nunca poderei esquecer aqueles dias tão horríveis. Quando me lembro, perco até a vontade de viver. Eu quero lembrar aquilo que me pode dar esperança na vida. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável. Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que eu realmente quero na vida é o Senhor, viver junto dele. Por isso, colocarei toda a minha esperança nele. O Senhor é bom para aqueles que confiam nele, para aqueles que o procuram de coração. Vale muito esperar com paciência a salvação do Senhor. É bom que o homem aguente a carga enquanto é jovem, que aprenda a ficar sentado sozinho em silêncio, porque o Senhor a colocou sobre ele. O jovem deve se humilhar diante de Deus, porque finalmente a esperança pode surgir. Quando alguém lhe bater, mostre a tua outra face e aceite os insultos, porque o Senhor não o rejeitará para sempre. Mesmo que ele faça uma pessoa sofrer, também vai mostrar a sua compaixão, porque grande é o seu amor. Deus não tem prazer em nos dar sofrimento e tristeza aos filhos dos homens. Quando pisam debaixo dos pés a todos os preços da terra, quando negam o direito do homem perante o Altíssimo, tiram os direitos dos oprimidos e torcem a justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Pois quem é aquele que diz, e assim acontece, sem a ordem do Senhor? Não é da boca do Altíssimo que sai tanta alegria como o sofrimento? Por que então um simples homem reclama quando recebe o castigo pelos seus pecados? Em vez disso, devemos examinar nossa própria vida, nos arrepender de nossos pecados e voltar para o Senhor. Vamos levantar as nossas mãos e os nossos corações a Deus, que estás nos céus, e confessa: pecamos e fomos rebeldes, e o Senhor não nos perdoou. A sua ira, Senhor, foi como uma enchente que nos arrastou. O Senhor nos perseguiu e nos matou sem piedade. O Senhor escondeu atrás de um véu de nuvens para que as nossas orações não chegassem aos seus ouvidos. O Senhor nos transformou no lixo e refúgio das nações da terra. Todos os nossos inimigos abriram as suas bocas contra nós. Vivemos cheios de medo, a solidão, a destruição e a morte são as nossas companheiras. Os meus olhos choram sem parar, rios contínuos de lágrimas correm dos meus olhos por causa da destruição do meu povo. Meus olhos choram
sem parar, sem descanso algum. Quem dera o Senhor olhasse lá do céu e atendesse aos meus pedidos. Quando eu vejo o que acontece às moças de Jerusalém, o meu coração se quebra de tanta dor. Os meus inimigos, a quem eu nunca fiz mal algum, me caçarão como se eu fosse um passarinho. Eles me jogaram dentro de um poço e lançaram pedras sobre mim. A água chegou à altura da minha cabeça. Eu pensei, chegou meu fim. Mas lá no fundo do poço clamei pelo seu nome e o Senhor me ouviu. Não fechou seus ouvidos aos meus gritos por socorro. Sim, o Senhor ouviu o meu pedido desesperado e me disse: não tenha medo. Ó Deus, o Senhor foi o meu advogado de defesa. O Senhor salvou a minha vida. O Senhor viu a injustiça que estavam fazendo comigo. Seja o meu advogado, mostre a todos que estou certo. O Senhor viu os planos terríveis que os meus inimigos fizeram contra mim, todas as suas ciladas. O Senhor ouviu os insultos, conheceu todos os seus pensamentos contra mim, tudo o que disseram sobre mim e seus planos secretos ditos de ouvido em ouvido. O Senhor vê tudo o que eles fazem. De pé ou sentado, eles cantam e zombam de mim. Ó Senhor, castigue esses homens conforme a maldade das suas obras. Coloque um véu sobre o seu coração. Lance sobre eles a sua maldição. Ó Senhor, persiga-os na sua ira e elimine-os debaixo dos céus.